Olá, seja bem-vindo ao EAD na UFAL, um programa que conecta você aos principais pilares da educação à distância aqui na Universidade Federal de Alagoas. Matemática no ambiente online. Para conversar sobre a importância dos cursos oferecidos pelo EAD da UFAL aqui em Alagoas, nós recebemos hoje o professor Isnaldo Barbosa. Com uma vasta experiência, ele aponta os processos investigativos relacionados ao ambiente online. Confira agora. Olá, estamos começando mais um EAD na UFAL. Hoje nós estamos recebendo o professor Isnaldo Barbosa, diretor do Instituto de Matemática. Professor Isnaldo, que é graduado, bacharel em matemática, tem sua formação toda na UFAL, com seu mestrado e doutorado também em matemática. O professor Isnaldo já esteve conosco na Coordenadoria Institucional de Educação à Distância, trabalhando na produção de material didáticos, mas lá no Instituto de Matemática já foi coordenador de tutoria do curso de licenciatura em Matemática à Distância, também foi coordenador do curso de licenciatura em Matemática à Distância e está como diretor. Professor Isnaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Professor, qual é a sua relação com a educação à distância? Como é que essa modalidade se materializa na sua história, na sua vida? Você que teve toda a sua formação no Instituto de Matemática, mas também já esteve atuando na gestão do curso de licenciatura. Ótima pergunta, professor Fernando. Eu optei por fazer o curso de bacharel em matemática, então, inicialmente, a minha formação não é para lidar com a educação, mas tive contatos interessantes. No ano 2006, eu já atuei como monitor de Olimpíada de Matemática. O primeiro OBMEP foi no ano 2005 e os primeiros medalhistas, em 2006, já tiveram essa oportunidade de treinamento. E eu observei, nesse momento, que muitos desses alunos vinham dos interiores de Alagoas. A UFAL começou com o curso EAD, acredito que no ano 2005, e no ano 2008 eu já tive a oportunidade de trabalhar como tutor desses cursos, viajando para os polos de Maragogi, São José da Laje, Arapiraca. Então foi uma oportunidade ímpar. No ano 2009 já me tornei professor desse curso, atuei em 2009, 2010 e 2011. E nesse momento tive que dar uma pausa para concluir meu doutorado em matemática e tive o privilégio de retornar na CIED, atuando no núcleo de produção de material didático, revisando os ótimos materiais que a UFAL tem produzido e que tem sido utilizado por diversas universidades. Então tem sido um prazer, né, acompanhar o crescimento do curso de matemática EAD e da toda a CIED na UFAL ao longo desses anos. Esses materiais que inclusive são usados nos cursos presenciais, né? Parece que essa barreira entre o presencial e a distância se quebra, inclusive naquilo que é produzido. Professor, é possível estudar matemática à distância? É possível, sim. Eu lembro do começo do curso, onde se criticava muito onde se fazia muito essa pergunta. E para exemplificar isso, professor Fernando, eu destaco um exemplo. No ano 2009, eu lecionava a disciplina Introdução à Lógica e, particularmente, ao mesmo tempo do curso de matemática presencial, que eu era professor substituto, e no curso de matemática EAD. E eu fiz um experimento natural de aplicar a mesma prova. E, pasmem todos, melhor nota, o melhor desempenho foi de um aluno do Polo de Maragogi. Então, mesmo EAD, diante das dificuldades, esse aluno se adaptou à modalidade, que é muito diferente do ensino remoto, e ele conseguiu ter um desempenho ainda melhor do que os dos alunos do presencial. Então, é possível sim, tem as suas diferenças, particularidades, é uma modalidade de ensino diferente, né, que deixamos bem claro, mas é possível sim aprender matemática no curso à distância. Se me permite, nesse momento eu queria destacar um outro exemplo. O professor Cícero Rufino é hoje professor da cidade de Branquinhas. Ele participou de uma das primeiras turmas do curso de Matemática EAD em São José da Laje, concluiu a sua graduação com louvor e de imediato ingressou no mestrado na UFAL. Concluiu o mestrado também com louvor
e já foi tema de matérias, acredito, reportagem do próprio Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA, com o resultado do seu trabalho. Então, observe que um aluno que ingressou no curso de Matemática EAD, teve a oportunidade de fazer o mestrado, ingressou imediatamente assim que terminou o curso e consegue hoje ter um destaque nacional na sua atuação, com a sua formação inicial sendo no curso de Matemática EAD da UFAL. A gente vê esses exemplos, né, do curso de matemática, mas também no curso de física, no curso de pedagogia, alunos dos polos que se fizeram toda a sua formação e depois entraram no mestrado, outros até no doutorado, né? Nós temos hoje alunos no doutorado do Centro de Educação que fizeram parte do curso de administração à distância também. Mas, professor, ainda voltando a essa questão de aprender matemática à distância, não é fácil aprender matemática, né? É um curso que exige muito empenho do aluno. Mas o aluno da educação à distância, quais são as características, o que é que ele precisa fazer para fazer um bom curso à distância? Independente do curso, né, a modalidade à distância, ela pressupõe uma capacidade de organização muito maior do que o aluno presencial. Então, o curso de matemática, por exemplo, EAD, nós trabalhávamos com módulos. Então, os cursos eram intensos, eram cursos de 2 meses e meio, onde os alunos precisavam ter uma rotina de estudo muito forte. E o momento onde eles se reuniam nos polos, às vezes aos sábados, às vezes no domingo, era um momento muito importante de troca de informação, de contato com os tutores, com os professores que visitam os polos para dar essa atenção. Então, eu acredito, professor Fernando, que um diferencial do aluno que faz o curso na modalidade à distância é essa capacidade de organização que ele, obrigatoriamente, não é uma opção, ele adquire e ele desenvolve. Então, isso não só para a matemática, mas para as outras disciplinas. Então, tem sido um elemento de destaque, né? Tanto na graduação quanto posteriormente para a pós-graduação. Organização, disciplina, autonomia, não é? Correto. O senhor fala aqui conosco, já comentou sobre Maragogi, sobre São José da Laje, alguns dos polos onde o curso de matemática já oferta ou já ofertou alguma turma. Queria que o senhor falasse sobre a importância para o estado de Alagoas desses cursos nossos que saem das nossas instalações físicas e vão para os polos e dos polos vão para as residências, né, dos nossos alunos. Qual a importância disso? O profissional de matemática, não só de matemática, de pedagogia, de física, de química, de todas as áreas, ele é requerido em todas as cidades do estado de Alagoas. É muito difícil que um jovem de 18 anos venha até Maceió, more aqui por 4 anos e depois deseje retornar à sua casa, à sua cidade natal. E é mais difícil ainda que aquela pessoa que já é professor, ele possa se desprender da sua família e vir até a universidade. Então, eu acredito, professor Fernando, que tem 2 pontos a se destacar. O primeiro é permitir que aquele profissional, seja ele da área da educação ou qualquer outra área, mas sonhe em ser professor, mas não possa largar o seu trabalho por uma condição familiar. Então, levar o curso até ele, isso é um grande ganho, é muito importante. E o segundo é formar aquele professor naquela região. Então, eu me recordo o penúltimo concurso do Estado, onde muitos egressos do nosso curso de Matemática EAD foram aprovados nas suas regiões. Então, os concursos eles acabavam tendo um déficit, uma pouca procura em determinados lugares, particularmente onde não tinha o campus da UFAL. Então, no litoral norte, por exemplo, nós temos o polo Maragogi consolidado, agora com o polo também já há algum tempo em Matriz, e conseguimos alimentar a rede de ensino básico de Alagoas a partir desses professores que são formados, morando na sua residência, com interação com a comunidade, conhecendo e interagindo, inclusive com a disciplina de estágio, na sua própria região. Então, é um ganho muito importante para a sociedade como um todo, porque estamos formando o professor no seu campo de atuação, entendendo as dificuldades, discutindo a realidade dele. Então, eu acredito que esse tem sido uma contribuição muito importante da UFAL para a sociedade alagoana. Falando, né, de importância, falando desse nosso diálogo com a sociedade e falando de estatística, né,
sempre os números indicam que há um déficit de profissionais formados na área da matemática, da física. Os nossos cursos à distância, eles estão ajudando a minimizar esse déficit? Esse número de formandos parece que não alcança aquilo que as redes precisam. Como é que você vê isso? De fato, tinha um déficit muito grande, eu não lembro aqui exatamente os percentuais, mas existia um déficit e existia uma concentração. Na capital ou em Arapiraca, esse número já estava sendo atendido. Então já existia uma oferta e uma demanda. Mas ao longo de todo o estado tinha um déficit muito grande. E eu acredito que com o campus Delmiro Gouveia, o campus Santana, na parte norte, Matriz e Maragogi, temos conseguido atender a contento. Então temos outros concorrentes, né, atualmente. Então o Instituto Federal, a Uncisal tem oferecido também cursos que visam também atender. Mas a rede UAB, eu acredito que ela veio para ficar. Porque o ganho mais importante é exatamente isso que você falou, de preencher essa demanda inicial e de evitar que esses professores se concentrem apenas na região metropolitana de Maceió e de Arapiraca. Então, eu queria aproveitar, professor Fernando, para destacar, né, o polo de Penedo, que também contribuiu muito, formando muitos professores, e o polo de Palmeira dos Índios. Em Palmeira dos Índios, tínhamos uma situação muito interessante, que era uma interação de alguns alunos com tribos indígenas. Então, são alunos que nasceram, conviveram, né, com uma realidade muito diferente do que temos na capital alagoana, mas que puderam ter a sua formação e atuar imediatamente nesse campo que precisa também de professores de matemática. Então, ou seja, conseguimos formar professores e já entregar os mesmos naquela comunidade especificamente. Atendendo, então, a necessidade de cada localidade. Claro. Não é isso? O senhor, sua formação toda no Instituto de Matemática, hoje diretor, estava como diretor, foi reeleito, né? Parabéns. Quem são os professores dos cursos da Universidade Aberta do Brasil? São os mesmos professores do curso presencial? Para aquela pessoa que está nos assistindo hoje, quem são esses professores? O Instituto de Matemática, ele cedia o curso. Então, muitos professores participam, interagem com os alunos, mas temos o privilégio de poder contar com professores de diferentes campos. Então, atualmente temos professores do campus Arapiraca, atuando no curso de Matemática EAD, e professores também do campus SECA, que também atua no curso de Matemática EAD. Além disso, já tivemos professores do campus Delmiro Gouveia, e é importante destacar isso porque o professor do curso de Matemática EAD, ele vai no polo, ele interage com o aluno. Então, é importante essa possibilidade do professor, no caso do Delmiro Gouveia, que tem uma distância significativa, residir naquela região. E também contamos com professores de outras unidades, do Centro de Educação, professores do curso de Letras também atuando. Então, a UFAL tem aberto seleções periódicas, inicialmente com editais internos, e quando alguma vaga específica não é preenchida, também tem editais para as pessoas externas à UFAL poderem contribuir com esse curso de grande impacto. Vamos trabalhar um pouquinho com a sua memória, né? O senhor é gestor ainda, mas já foi gestor específico do curso de Matemática à Distância, como coordenador de tutoria e como coordenador do curso. O que é que você destaca dessa experiência de coordenar esse curso à distância? Quais as experiências marcam a sua história, a sua passagem, né, por esse curso? No primeiro momento, professor Fernando, quando eu assumi a coordenação de tutoria, então eu passei a visitar todos os polos periodicamente, então todos os semestres íamos junto com o nosso secretário do curso, o Vitor Hugo, em cada um dos polos. E no segundo momento tivemos a oportunidade de realizar uma seleção para tutor e percebemos aí uma dificuldade muito grande. Então a prova de seleção de tutoria era em conhecimentos básicos, como se fosse uma seleção para professor substituto, em matemática. E em alguns polos, tivemos muita dificuldade em selecionar. E nesse momento ficou claro a demanda que existia de um profissional qualificado. Claro que, com certeza, nessas regiões do Delmiro Gouveia, Santana, tinham professores de matemática qualificados, mas às vezes eles não tinham o tempo
para atuar no curso. Então, em alguns polos, eu lembro dessa dificuldade, que tínhamos que enviar de Maceió. Então, a CIED arcava com essa despesa de transporte diárias semanalmente, de enviar daqui um tutor a cada um dos polos. Então, era uma dificuldade muito grande, onde os alunos nos cobravam isso sempre, mas foi muito bom observar agora que nessa última seleção para tutores, nós não tínhamos mais essa carência. Pelo contrário, tivemos concorrência acirrada pelas essas vagas tão importantes. No segundo momento, quando eu me tornei coordenador do curso, então tive também o privilégio de ser professor durante esse período e em visitar os polos, eu consegui perceber o brilho nos olhos dos alunos. Então, foi muito interessante observar que dos alunos do final do curso, eles tinham ideia, eles tinham um projeto. Então, eu queria destacar um projeto que foi desenvolvido na comunidade de Craíba do Torto, em Palmeira dos Índios. Então, 2 alunas nossas da EAD davam aula numa escola que ficava afastado cerca de 20 quilômetros de estrada de barro, numa zona rural. E fui até essa escola, visitei, interagi com as alunas, que foram minhas alunas de trabalho e conclusão de curso. E essa escola, ela conseguiu, professor Fernando, aprovar um número muito grande de alunos no Instituto Federal de Palmeira dos Índios. Então, essas professoras, hoje formadas em matemática, estão de parabéns pela iniciativa, pela garra em vir fazer o curso. Então, são situações assim que eu lembro com muito orgulho, mas a dificuldade sempre foi muito grande. Então, eu me lembro de visitar algumas vezes o Polo Santana de Ipanema, onde vinham alunos ainda de muito longe até esse polo. Então, só numa outra chamada que foi aberto o Polo Delmiro Gouveia, que já conseguiu atender um público ainda significativo. Então, acredito que estamos crescendo e é importante que a gente continue esse processo de consolidação da EAD aqui no estado de Alagoas. Muitos casos de sucesso, que orgulham a nossa universidade, orgulham o Instituto de Matemática. O senhor fala muito dos alunos, os nossos alunos dos cursos da UAB especificamente, eles têm os mesmos direitos dos alunos do presencial, podem participar de atividades de extensão, de pesquisa, como é que isso se materializa? Tem sim o mesmo direito, então tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de extensão com os alunos da EAD, então tinha alunos do Polo Maceió, do Polo São José da Laje, alunos do Polo Arapiraca, onde nós discutimos maneira de produzir material de ensino de matemática, que fosse utilizando materiais recicláveis e que pudessem ser facilmente transportados de um lado para o outro. Então, o nome do projeto foi Nas Alças da Matemática. Então, nós produzimos materiais e o objetivo era simples, a gente encaixotar materiais que pudessem ser rapidamente abertos e utilizados em sala de aula. Então, esse projeto de extensão teve bolsa num edital da Pró-Reitoria de Extensão da UFAL. Também tive monitores do curso de Matemática EAD que atuaram já antes do período do ensino remoto, tirando dúvida dos alunos presenciais. Então, os alunos da EAD participaram da seleção para monitores, foram selecionados, concorrendo em pé de igualdade com os alunos de presencial e atuaram desenvolvendo atividades de monitoria no formato EAD. Então, tirando dúvidas tanto de forma síncrona como forma assíncrona. E mais recentemente, estou buscando alunos para trabalhar em projetos de pesquisa que sejam do curso de Matemática EAD. Ainda não tive nenhum, professor Fernando, mas eu tenho o privilégio de conhecer alguns alunos que não são da matemática, que já viveram essa experiência. Muito bem, professor, muito obrigado. A CIED agradece sempre essa parceria com o Instituto de Matemática. É uma honra ter diretores das nossas unidades acadêmicas que conhecem, que atuam, que têm esse diálogo aberto com a Coordenadoria Institucional de Educação à Distância. Sua trajetória, ela está caminhando com a trajetória da EAD, desde o seu início, desde os seus primórdios da Universidade Aberta do Brasil. Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo, finalizando, sobre os desafios, o que é que vem aí pela frente, como é que a formação da matemática à distância ou com o uso das tecnologias, se eu deixasse essa mensagem. Bom, nesse momento, o Instituto de Matemática
tem um mestrado profissional, né, que é também uma parte dele à distância, que é o nosso Profimate. Estamos nos preparando para oferecer o doutorado do Profimate, que também vai atender essa tendência, esse caminho, né, natural. E assim, os alunos de EAD, de certa forma, professor Fernando, eles têm se destacado no Profimate. Então, essa experiência que eles adquirem ao longo do curso tem permitido que eles avancem com muita facilidade nesse programa de pós-graduação e causando impacto significativo no estado de Alagoas. Então, a nossa perspectiva é de continuar ofertando turma, de continuar formando alunos ao longo de todo o estado de Alagoas, com a expectativa de que a gente possa mudar a realidade do ensino no nosso estado como um todo, não apenas em algumas regiões do estado, mas que o impacto seja causado em todo o estado. Eu acredito que nos próximos anos, com novas turmas a serem ofertadas, vamos conseguir formar ainda mais professores e espero, né, contribuir, participar desse processo da universidade com a sociedade alagoana. Muito obrigado, professor, pela sua participação no nosso programa, pela sua parceria com a nossa CIED, e contamos aí sempre com a sua presença, com a presença dos professores do Instituto de Matemática. A você que nos acompanha, encerramos mais um EAD na UFAL e esperamos você no nosso próximo programa.